Bom dia, paz do Senhor a todos, amém? Que o Senhor vos abençoe grandemente nesta madrugada de segunda-feira já, segundo dia da semana. Que Deus te dê força, graça, inspiração, revelação, poder de Deus, vitória, cura nesta madrugada de segunda-feira, né? Que o Senhor provê tudo o que você precisa sobre a sua vida, sobre a sua semana, sobre a sua empresa, a tua casa, o teu casamento, o teu ministério, né? Que Deus te abençoe aonde quer que você estiver. Que Deus te dê também temor, sensatez, né? Em nome de Jesus. Não tome nenhuma decisão precipitada, né, irmãos, né, irmãs? Para que você não se arrependa depois, né? Ore a Deus, ore mais um pouco, para que você aí busque a direção do Senhor, né? Ou a gente é de Deus, ou a gente não é do Senhor. Ou a gente depende de Deus, ou a gente não depende do Senhor, né? Aqui, olha, amados, aleluia, né? 2 Reis, capítulo 2. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Deus é lindo, né? Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Versículo, eu vou ler do 12 ao 14 para você entender o assunto, mas o que está em observação na palavra aqui é o versículo 14, né? Eliseu, o sucessor de Elias, né? Aquele que assumiu a posição depois do arrebatamento de Elias, né? O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando das suas vestes as rasgou em duas partes, e também levantou a capa de Elias que lhe caíra e voltou-se e parou à borda do Jordão, né? Eliseu queria a unção que estava sobre Elias, né? A porção dobrada do Espírito que ele carregava, a presença de Deus, né? A presença de Deus. Eliseu, ele desejou o que Elias tinha, né? Elias tinha a presença de Deus. Que você possa ir desejar, né? A presença do Senhor sobre a sua vida. Aleluia, né? Olha. E tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas por uma outra banda. Eliseu passou. Aleluia, Jesus. Aleluia. Né? Glória a Deus. Aqui, irmãos, né? Aí versículo 15 diz assim: ali vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e lhe prostraram diante dele em terra. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, aqui Eliseu, ele não pergunta onde está Elias. Não. Onde está o ser humano? Onde está, né? Onde está o Deus de Elias? Aleluia. É isso que você tem que tirar, irmãos, os olhos das pessoas e colocar no Senhor. Se você coloca os olhos em cima do ser humano, você cai. Mas se você coloca os olhos sobre o Deus que está sobre essas pessoas, né? O Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus que dá vitória, o Deus que é poderoso para transformar a sua vida, as coisas, o reino espiritual, os céus, vai começar a mover em teu favor, né? Olha, aleluia, né? Eliseu invocou o Deus de Elias. Ele não pergunta onde está Elias. Ele estava olhando para quem, irmãos? Ele estava olhando para o poder que estava sobre Elias. O Espírito poderoso que estava sobre Elias. Aleluia. Ele desejou não ser igual a Elias. Ele desejou o que tinha na vida de Elias. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Um espírito excelente, um espírito de sabedoria, o espírito de poder, de graça, né? Louvado seja o nome do Senhor. O Deus que era o dono, o que protegia e provia para Elias. Aleluia, glória a Deus. Elias representa a igreja que depende do Senhor. Elias representa a igreja que obedece, a igreja que glorifica, a igreja que se multiplica, não a igreja que divide, não a igreja que escandaliza, mas a igreja que glorifica o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. A igreja que depende desse poder, irmãos, maravilhoso. Aleluia. Que nesta madrugada você seja despertado, não para querer ser igual, irmãos, a qualquer outra pessoa, mas que você venha desejar aí a presença que está naqueles que são obedientes, naqueles que Deus usa poderosamente, que Deus manifesta o poder dele sobre a igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Então aqui, olha, ele invocou, né, irmãos, o poder daquele que era o dono de Elias. O dono da igreja não somos nós, irmãos. Nós não temos igreja, nós somos a igreja. Né? Nós somos a igreja do Senhor sobre a terra, aleluia. Glória a Deus, aleluia, né? Então, pastor nenhum tem igreja, né? Nós somos a igreja e nós pertencemos ao pasto do Senhor. Nós somos ovelha do Senhor, aleluia. Ele é o nosso sumo pastor. Ele é que comanda a igreja, ele que domina a igreja. Ele que nos sustenta ali dentro dos templos, não é nós que sustentamos a presença do Senhor. É ele que sustenta, né, irmãos? É ele que nos protege e é ele que provê na nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, né? Então, para quem que você está olhando? Né? Para o ser humano que não pode te ajudar? O ser humano que não pode prover na tua vida? O ser humano que, muito pelo contrário, está tentando depender de você também aí? Ou o Deus provedor, irmãos, ou o Deus provedor que provê. Aleluia. Eu olho para o Deus que provê, né? Eu clamo Deus que provê, e Ele tem provido sobre a minha vida, sobre a igreja, sobre o ministério Jesus é Vida, louvado seja Deus. E aqui diz assim, né? Olha, e de muitas maneiras o honrava, especialmente agora, o Deus que honra também. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Elias estava em obediência, estava ali em santidade, né? Estava fazendo a obra do Senhor da maneira que ele queria, né? Que Deus quer. Então, que você esteja obedecendo, que você esteja onde Deus quer que você esteja. Aleluia. Para que o Senhor te honre, para que o Senhor aí, né, glorifique o nome dele sobre a sua vida. Agora, finalmente, onde está ele? Eliseu falou, Senhor, aonde está? O Deus, né? Olha, não me prometeste o espírito de Elias? Aleluia. Esse espírito poderoso que está sobre a tua igreja, né? Sobre o teu servo, sobre a tua igreja, aleluia, Jesus. Aonde está, aleluia, esse Deus, esse poder, né? Aleluia, né? Não me prometeste o espírito de Elias? Faça essa promessa se cumprir. Onde está o Deus de Elias? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Talvez você precise invocar esse poder. Talvez você está precisando ser despertado nesta madrugada e falar, onde está o Deus de Elias? Onde está o teu poder, Senhor, sobre a minha vida? Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Você tem que acertar o alvo.
Você tem que acertar, irmãos, o coração de Deus. Você tem que direcionar a tua oração para a pessoa certa, para a pessoa que tem todo o poder, não para mini deuses que se acham deuses, não, para o Deus de Elias, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que provê, o Deus que protege, o Deus que manifesta a sua glória, né? Olha, ele permanece bem presente, aleluia. Nós perdemos Elias, mas nós não perdemos o Deus de Elias, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Nós perdemos, né, irmãos, Elias. Era um ente querido, era um servo abençoado, né? Mas nós não perdemos ele. Ele não experimentou a morte, né? Ele foi transladado, ele foi arrebatado pelo Senhor, ele não viu a morte, aleluia. É algo sobrenatural que só Deus explica, né, irmãos? Só Deus explica, né? Olha, nós perdemos Elias, mas nós não perdemos o Deus de Elias, aleluia. Ele está presente, irmã. Você que me ouve, Deus está presente, só você clamar a Ele, só você crer. Irmão, Deus está presente na sua vida, é só você clamar a Ele, aleluia. Ele não esqueceu da terra, Ele é aquele que ainda está comigo, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Pode todos te abandonar, menos o Senhor, aleluia. Você não está sozinho nesta caminhada. O teu barco não vai afundar, a tua casa não vai ser destruída, aleluia. Você crê nessa palavra? Fala, Senhor, eu creio, eu recebo, aleluia, né? Olha, aleluia, né? Aqueles que andam no Espírito e nos passos de seus santos e fiéis precessores certamente experimentarão a mesma graça que eles experimentaram. O Deus de Elias será também o Deus de Eliseu, aleluia. A igreja que prossegue, a igreja que permanece, né, irmãos? Confiando, a igreja que permanece obedecendo, o Deus que foi com Elias será o Deus de Eliseu também, aleluia. Nós humanos, nós vamos morrer uma hora, né, irmãos? Uma hora nós vamos morrer, é coisa certa. Os seus líderes uma hora vai morrer, mas o Deus que opera na igreja, esse não falha. Alguns líderes, muitos podem falhar, né, irmãos? Muitos podem escandalizar a obra, mas o Deus que opera na igreja, esse vai permanecer no meio da igreja, aleluia. A igreja, a obra vai continuar. O reino de Deus vai continuar crescendo em nome de Jesus. O Deus que opera na igreja, esse não falha. O Deus que revela a palavra, o Deus que traz o pão do céu, a palavra revelada, a palavra que se manifesta no nosso meio, esse não falha, aleluia. O povo pode se esquecer de Deus, mas Deus não esquece da sua igreja. O povo pode se afastar desse Deus, virar um anatema, virar um maldito, virar aí as costas para esse Deus, assim como Araão virou as costas, e muitos estão voltando para a idolatria. Muitos estão escarnecendo do nome do Senhor, mas Deus continua sendo o mesmo. Deixa eu te dar uma boa notícia para você. Talvez para muitos não é tão boa assim. Deus não precisa de você. Ao contrário, Deus quer te dar oportunidade para você se salvar. Deus não precisa de você. É você que precisa de Deus. É você que precisa se salvar. É você que precisa permanecer na graça do Senhor para que você aí seja salvo, seja fortalecido, seja curado. Aleluia. Deus continua o mesmo, né? Deus continua o mesmo. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, onde está o Deus de Elias? Que você não venha perguntar onde está Elias, onde está o meu pastor, onde está o membro, onde está. Lógico, né, irmãos, que a gente tem que achar falta.
né? Mas os nossos olhos não podem estar, mas aquela pessoa fez isso na igreja, olha, aquela pessoa não me cumprimentou, olha, meu pastor fez isso. Irmãos, o Senhor fala assim para mim, o convite, né? Por isso que muitos perecem, por isso que muitos caem, porque está olhando para o homem, não para o Senhor. Ele fala assim, Isaías 45, 22, olha para mim, diz o Senhor, olha para mim, o Senhor, e sereis salvos todos vós. Olha para o Senhor, irmãos, de tudo que você ouvir, fica com a palavra. Deus não é Deus de divisão, Deus não é Deus de dor, Deus é Deus de multiplicação, de bênção, não de divisão. Deus abomina, né, irmãos, a divisão. Deus abomina aí a retaliação. Deus abomina o irmão que semeia contenda contra o outro irmão, né? Aquele que se rebela, aquele que faz a obra do Senhor fraudulamente, né? É frauduloso, é maldito, Deus fala. Você está trazendo uma maldição para você espontânea, mas bendito aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, aleluia. Louva. Aquele que estremece, irmãos, diante da palavra. Aquele que estremece diante da palavra do Senhor, aleluia. Aquele que teme, aquele que respeita o que Deus está falando, aleluia. Na dúvida, irmãos, mas será que é de Deus? Obedeça. Obedeça, na dúvida obedeça. E você tendo a certeza que Deus é maior do que os teus problemas, obedeça. Porque na hora certa Deus vai agir. Na hora certa Deus vai trazer o livramento. Deus sabe o que é melhor para nós, nós não sabemos o que é melhor. Mas Deus, Ele sabe o que é melhor para você. Então confia no Senhor, clame o Deus de Elias. Senhor, aonde o Senhor está? Essa promessa é para mim também, eu quero esse poder, eu quero o Teu Espírito Santo, eu quero que o Senhor preencha o vazio do meu coração. Senhor, eu quero receber este poder. Eu quero vencer, Senhor, pelo poder que há no Teu nome, em nome de Jesus. Senhor, que você faça essa oração nesta madrugada, na hora que você ouvir essa palavra. Senhor, me revista deste poder, me revista desta graça maravilhosa, a ponto de nós sermos arrebatados, né, irmãos, cheios de poder, vitoriosos, né? Só Deus pode mudar a tua vida, só o Senhor pode mudar a tua vida. Você pode perder algum ente querido, mas o Deus, né, olha, mas o Senhor, né? Mas nós não perdemos o Deus de Elias. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. O templo, a igreja, nós podemos perder alguns membros, né? Mas nós não podemos perder a presença de Deus na nossa vida. Aleluia, você crê? Então que Deus te dê esse entendimento, né? Onde está o Deus de Elias? Não fica olhando para Elias, irmãos, fica olhando o Deus que protege, o dono, né? O Deus que proveu o poder na vida de Elias. Tira os olhos dos seus problemas, tira os olhos das pessoas, porque você vai cair, né? E coloca no Senhor. Faça para Deus também, não faça para agradar as pessoas. Se você fizer para Deus, irmão, você vai se esforçar para agradar esse Deus, você vai agradar a maioria. Nem Jesus, sendo Deus, né? Ele consegue agradar todo mundo. Nem Jesus. Se está sol, é porque está sol. Muitos reclamam. Senhor, se está frio, é porque está frio. Se está aí uma temperatura agradável, Senhor, eu gosto do sol. Por que não veio o sol? Hoje está nublado. Então, assim, nem Jesus conseguiu agradar. E quem somos nós para agradar todo mundo? Nós não vamos conseguir. Mas se você se esforçar para agradar esse Deus, você vai conseguir agradar a maioria. Aleluia. Louvado seja Deus, né? Que a tua posição, aí a tua oração seja no vertical, não no horizontal. Né, irmãos? Não para agradar os homens, não para seguir os homens, as pessoas, mas que você agrade o Senhor. Então, de tudo que você ouvir, irmãos, fica com a palavra, fica com Deus. Fica com Deus,
que você e Deus é a maioria, em nome de Jesus, amém? Senhor, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, ó Pai, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, seja bem-vindo aqui no nosso meio, venha sobre nós o teu reino, a tua justiça, o teu poder, a tua graça, Senhor, Pai, em nome de Jesus. Pai, nesta madrugada nós queremos o Deus de Elias, nós queremos este poder, Senhor. Pai, nós queremos esta graça sobre nós também. Abençoa a tua igreja sobre a terra. Pai, abençoa o teu povo sobre a terra. Vai desarmando todo o mal, vai desarmando, Pai, toda incredulidade, vai desarmando, Senhor. Oh, Pai, Senhor, toda dificuldade que essa pessoa, Pai, que está aí te servindo, Deus, está encontrando, jogue por terra toda resistência humana, diabólica, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor caia por terra. Oh, Pai, mas que a tua igreja seja iluminada nesta madrugada. Pai, que a tua igreja, Senhor, olhe para o Senhor e seja iluminada, seja sarada, seja curada pelo poder da tua palavra, Deus. Entra com a tua providência, Senhor, manifesta o teu poder sobre o teu povo, traga uma unção que despedaça todo jugo, Pai, uma unção que repreende, Pai, toda força humana, todo valente, toda resistência, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor caia por terra. Oh, Pai, que a tua igreja tire as escamas dos olhos, Senhor, que a tua igreja seja iluminada e restaurada. Pai, repreende toda divisão, repreende toda rebelião nos corações. Oh, Pai, jogue por terra, mostre que o Senhor é o dono da igreja, Senhor. Oh, Pai, que nós não temos igreja, que nós somos a igreja do Senhor sobre a terra, nós temos que obedecer. Pai, nós temos que te servir com alegria, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, entra com a tua providência, Pai, e abençoa pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.